Sejam muito bem-vindos ao Pô de Prosa. Meu nome é Regis e nós estamos aqui com uma edição super especial com o tema engenharia. Neste episódio, nós vamos falar com João Baker. Muito prazer, João. É uma honra para nós ter você aqui conosco para falar sobre este tema, sobre GD&T, né? Que é, vamos dizer assim, um dos aspectos aí da engenharia mecânica. E nós vamos tentar aprofundar um pouquinho sobre este tema, mostrar um pouco sobre a importância dessa, vamos dizer assim, desta ciência, né, principalmente no mundo da usinagem. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para nós aí, um pouco da sua história, como que você chegou, né, até aqui, quais que foram os trajetos aí que você já teve no decorrer da sua história. Muito prazer, seja muito bem-vindo, João. Ok, obrigado, Regis. É um privilégio estar aqui com você, né? E pessoalmente também poder te conhecer, né? E poder também compartilhar um pouco daquilo que eu venho aprendendo ao longo dos anos, né? Bom, como você falou, meu nome é João Baker e eu fiz engenharia mecânica e depois disso eu trabalhei 25 anos no setor automotivo e no final desse período eu até comecei a dar aula em algumas faculdades, né? Como professor de matérias técnicas. Depois, né, na própria automotivo, eu já comecei a aplicar o GDIT, Uhum. principalmente por causa de alguns clientes, né? E foi quando eu conheci a TechEasy, que hoje eu represento a TechEasy, né? E naquele momento, depois eu fui para os Estados Unidos, estive com eles lá, conheci eles pessoalmente, né? E nós começamos, então, representá-los aqui, dar esse tipo de treinamento, né? Então, eu comecei essa empresa e eu me aprofundei não apenas na ASME, porque essa empresa americana ela é dedicada à ASME, né? Uhum. Mas também as normas da ISO relacionadas ao GDIT, né? Então, atualmente, eu tenho, para todo tipo de empresa, né? Eu tenho dado esse tipo de Uhum. treinamento, né? Desde o pessoal de engenharia, né, passando pelo pessoal da qualidade, pessoal também de chão de fábrica, né, até mesmo os operadores de CNC, né, uma vez que você Uhum. está falando sobre usinagem, eu já dei treinamento. Então acaba que é um universo bem grande, né, além de setores Uhum. bem diversos, né, que a gente pensa, se é uma peça mecânica, então ele vai ter GDIT, né. E aí acaba que o GDIT, de um modo especial, nós vamos falar bastante, né, sobre esta, vamos dizer assim, é uma sigla, né, João? Nós vamos falar bastante sobre o GDIT, daqui a pouquinho eu quero que você defina essa sigla para a gente também. Sim, Mas está relacionada ao projeto, né, está relacionado à fabricação e está relacionado ao controle, né? exatamente. Só que eu gostaria de voltar só um pouquinho. Me fala um pouco mais o que que de fato é a Tecnise. Tecnise, né? Tech Easy. TechEasy. É, é o- ela é um órgão? Me explica um pouco melhor. Bom, a Tech Easy é uma empresa americana, é uma empresa pequena e os seus consultores, eles participam dentro do comitê da ASME que define as normas Hum. de GDIT, especificamente de GDIT, né? Então é uma empresa de consultoria. De consultoria e treinamento, principalmente, Hum. né? Inclusive o próprio fundador, né, hoje já é falecido, mas ele também fazia parte dos comitês da ASME e daí ele fazia todos esses treinamentos, né. Agora, é só um detalhe, né, eu represento a TechEasy, Uhum. mas a empresa minha, ela se chama 2i Inteligência Industrial, Ah, legal. porque na parte da ISO, daí eu sou separado da TechEasy, né. Uhum. Mas, digamos assim, eu aproveito todo o conhecimento de base que eu aprendi com eles, né, para também aplicar na ISO. Legal. João, agora, vamos lá. É muito assunto, eu não sei nem como que a gente vai começar perguntando aqui. Beleza. Você já falou de ASME e você falou de ISO, né? Defina para a gente assim, o que que seria a ASME, de fato, e o que que seria a ISO. Por que que eu estou querendo, assim, a gente partir deste ponto, né? A definição é meio que como que origina
todas as coisas. Porque, eventualmente, nós podemos ter alunos de engenharia e que talvez não se familiarize com esses termos, né? O que seria a ASME e o que seria a ISO? Tá. No mundo, mesmo aqui no Brasil, a gente tem isso, né? São os órgãos que definem as normas técnicas. Uhum. Por exemplo, no Brasil, tem a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando a gente vai para fora, muita gente conhece a ISO, né? Que a ISO é uma organização internacional de normas, né? Uhum. Que justamente a sigla quer dizer isso. E no caso das normas americanas, né? Você tem diversos órgãos, né? Especificamente a ASME, ela quer dizer Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos. Uhum. A tradução dessa sigla, né? Uhum. Então, com isso, elas definem diversos itens relacionados à engenharia mecânica. Se você for, por exemplo, para a área de óleo e gás, eles têm toda a definição para que seja uma conversa única entre as engenharias, entre quem compra e quem vende, Uhum. né? De forma que eles tenham o mesmo... aquilo que você pediu é aquilo que você vai receber, tá certo? Que seja de uma forma, vamos dizer assim, normalizada, né? Vamos dizer assim. Exatamente. É a normalização de diversos conceitos, né? Para que todos falem a mesma língua, né? Não, entendi. Bacana. E aí, então, entendido isso, aí nós vamos avançar um pouco mais. Quando nós falamos sobre o GDT, que é o nosso tema, vamos dizer assim, o nosso tema central aqui, né? Aí eu gostaria de te perguntar como que foi a sua especialização neste tema, né? Como você falou que teve o contato com o pessoal da TechEasy e tal, mas como que se deu de fato? Né? Qual que foi o seu primeiro contato? Por que você teve que ter esse contato? Teve alguma motivação, né, que te levou a isso? A primeira coisa que aconteceu, né? Eu estava liderando um projeto que a gente ia vender uma peça para GM, né? General Motors. E naquela época era uma exigência da GM, e até hoje é essa exigência, né? Que você conheça o que é o GDIT, tá certo? Que basicamente são as tolerâncias geométricas que você define no desenho, ok? E dessa forma, como eu trabalhava num braço da Bosch, né? E a gente tinha que fornecer, e muitas vezes tinha muito desentendimento, o que significava cada um das simbologias, né? Então, esse foi um motivo que, daí um colega da França me passou uma apostila, eu comecei a estudar sozinho. Eu sempre tive esse jeito de tentar estudar sozinho as coisas, né? Porque, principalmente, esse assunto existe muito pouco no Brasil, literatura praticamente nenhuma. Mas, daí, com isso, eu comecei a estudar e, justamente, eu até achava que as duas normas, tanto da ISO quanto da ASME, elas eram iguais, né? Por um lado, já estou até adiantando um pouco o assunto, a gente vai né? chegar aí. A gente vai chegar. Mas é porque isso teve a ver com a história, né? Porque a Bosch trabalhava com a norma da ISO e, no caso, a GM trabalha com a norma da ASME. E para mim era a mesma coisa, tá certo? E justamente tinha alguns conflitos com o auditor da GM, que participava, então, para avaliar os fornecedores, né? E daí eu comecei a ter interesse, né? Foi a primeira vez que eu fiz um contato com a TechEasy para responder alguma coisa, por exemplo, como é que eu faço controle estatístico quando eu tenho um modificador de massa material? Né? E naquela época, eles assim, de um dia para o outro, me deram a resposta, né? Eu nem cliente deles era, e apesar de que ainda eu tinha tão pouco conhecimento sobre os conceitos, que eu não entendi exatamente o que era, mas conseguia ajudar a responder o auditor, né? E depois eu comecei a querer correr atrás disso, né? Querer realmente compreender a respeito desse assunto, né? E outra coisa, na minha carreira,
eu sempre tive vontade do seguinte, falei assim, olha, eu estou num ponto que agora eu quero também transmitir conhecimento para as outras gerações, né? Para quem vai chegar, né? E então, em cima desse conhecimento que eu tinha desenvolvido, daí acabou que eu comecei a ler, estudar, até que teve um dia, né? Fui no consulado americano aqui de Belo Horizonte e falei com ele assim, olha, eu quero ter um contato com empresa americana sobre esse assunto. Né? E daí foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com eles, né? Então foi realmente uma busca pessoal, um interesse que eu engajei com o assunto, né? Foi uma coisa que realmente me chamou a atenção e daí eu comecei a aprender, fui atrás deles, né? E daí eu conheci muito sobre o GDT, aprendi, apesar dos meus 25 anos de carreira, né? Aprendi muitas técnicas de projeto, de como especificar, que eu nunca tinha visto ninguém me ensinar em lugar nenhum. Né? Então, foi um divisor de águas para mim quando eu conheci a eles. Né? Isso aí é legal. Você falando sobre a especificação aí, né, na área de projeto, depois a gente tem que, vamos dizer assim, bater mais um papo aí, porque eu preciso aprender também. Ô, João, mas então você teve uma necessidade, né? Embora a gente não precisa ficar presa a datas, mas, ou seja, você teve uma necessidade no passado que te levou, né, a buscar este conhecimento com a TechEasy. De lá para cá, como que você interpreta o avanço ou não, né, do GDT no Brasil? Qual que é a leitura que você faz hoje? De lá para cá, a gente passou a utilizar, está sendo mais difundido, não está sendo difundido? A sua percepção é que ou não? Espera aí, precisa difundir mais ainda? Eu vejo que precisa ainda difundir bastante, apesar de que é o seguinte, se eu comparo lá atrás, ele começou com uma exigência de algumas empresas, GM, Ford, a Renault, e isso no automotivo, né? Na parte aeroespacial, a Embraer, que são algumas empresas que eu sei que já atuavam. Mas a grande maioria ainda não aplica o GDT. E muitos que também já começaram a aplicar, não aplicam utilizando toda a técnica e todo o potencial que o GDT ele pode trazer para você, porque, inclusive, existem muitos mitos do GDT, né? Mas o objetivo é redução de custo, né? Às vezes o pessoal acha aquela linguagem complicada, mas você tem que fazer isso de tal forma que você traga um resultado, né? E nesse sentido, né, é que ainda precisa difundir mais, porque é uma mudança de paradigma, né? Eu costumo mostrar, inclusive, que é igual a linguagem, né? Quando você aprende uma nova língua, né? Não sei exatamente como é que você, Regis, aprendeu, por exemplo, o inglês ou outra língua, né? Mas eu não sabia tanto assim essa parte de línguas. E eu lembro que teve uma fase na nossa vida, na minha vida, né? Que a pessoa falava inglês comigo. Daí eu traduzia na minha mente para o português. Daí eu pensava uma resposta em português. Daí eu devolvia daí eu tinha que fazer o trabalho de traduzir para o inglês. Quando eu estava respondendo, ele já tinha feito umas 3 perguntas e eu já tinha perdido, né? O que eu comparo no GDT, né? Porque todos nós da engenharia no Brasil, né, nós aprendemos como cotar no sistema cartesiano, não é no sistema geométrico. E dessa forma, quando a gente começa a utilizar o sistema geométrico, a gente tem uma tendência de traduzir para o sistema cartesiano, igual o exemplo que eu falei da língua, tá certo? Mas agora é uma mudança de paradigma, que a forma de cotação, ela não é baseada naquele conceito que a gente, em parte, a gente conhece, que a gente aprende no sistema cartesiano. Agora, existe uma inteligência junto com a aplicação, então, desses controles. De forma que você tem a menor variação de processo, de forma que você tem a menor variação numa cadeia de cotas, né? Quando você tem diversas cotas,
que as tolerâncias se somam, né? Como que a gente pode ter a menor variação. Então, por isso que ele é uma mudança de paradigma e o Brasil ainda precisa crescer, né? Como exemplo, no final agora de setembro, eu estava numa empresa e daí chegou no final, eles aprenderam, agora, assim, agora vão aplicar no seu desenho. Quando a gente começou a aplicar, e daí ele começou a ver que não é simplesmente partir de um ponto, como todo mundo começa, e com isso houve uma mudança de chave para eles, né? Uma outra profissional, que inclusive mora no Canadá, né? Ela trabalha numa empresa que faz satélites, né? E ela fez um curso só que de forma individual, ela é uma brasileira, né? Ela, por exemplo, ela citou exatamente esse termo, né? Para mim, esse material da TechEasy foi uma mudança, o divisor de águas, e com isso, realmente eu comecei a aprender de uma forma diferente, né? Ô, João, e realmente porque, por exemplo, desde o curso mais básico aí de desenho, né? Então, por exemplo, no curso de desenho na faculdade, na escola técnica ou qualquer outro curso aí, enquanto você vai aprender, por exemplo, software, o AutoCAD, por exemplo, já é meio que, como que eu posso dizer, meio que unânime ensinar, por exemplo, a cotar as peças de forma cartesiana, Isso. né? Já é comum, né? As pessoas não, por exemplo, eu não me lembro de no curso a gente ver, por exemplo, até no AutoCAD, as funções de GDT que tem ali, ninguém nunca me mostrou, não, porque não era dito, né? Não era dito. Agora, me fala assim, o GDT, nós utilizamos ele somente quando nós temos um processo em série, uma fabricação em série, ou, por exemplo, nós podemos aplicar o GDT mesmo quando o processo de fabricação não é em série? É uma boa pergunta, né? Eu acho que isso é muito comum, esse tipo de pergunta. Ah, meu processo não é seriado, né? Eu costumo dar um exemplo, o seguinte, imagine aquela estação espacial, né? Quando o Express, como é que é? O X mandou lá, Space. X-Space, né? Mandou lá para aquele item que ele ia se acoplar, né? À estação espacial, né? Na verdade, eu até mostro um engenheiro, né? Astronauta, né? Ele montando uma peça lá, daí ele fala, Houston, a peça não se encaixa, né? Então, você imagina o que pode acontecer. Na verdade, se você precisa que ela monte pela primeira vez e desempenhe a sua função pela primeira vez, você precisa de GDT. Imagine, por exemplo, como eu falei da parte de óleo e gás, né, que eu tenho alguns clientes nesse sentido, que você precisa descer uma árvore de Natal. A árvore de Natal é um equipamento bem grande que tem muitos elementos lá que estão medindo, como se fosse uma válvula, né? E ela vai se assentar em cima da cabeça de poço. Agora imagine que quando ele vai montar na cabeça de poço, não encaixa. Só aluguel de um navio que está levando isso daí é alguns milhões de dólares, né? Eu não lembro da cifra porque outro dia um colega lá de Macaé me disse isso, né? Então, como é que você vai trazer de volta aquela árvore de Natal, que não é mais lá para o fundo do mar, para poder consertar ela, né? O quanto não foi de justamente só o aluguel do navio. Eu estou falando só do aluguel do navio. Estou falando de todos os outros impactos que isso vai trazer, né? Então, por isso que se você precisa uma peça funcionar da primeira vez, encaixar da primeira vez, você precisa de GDT, né? Agora, quando você fala que o GDT, ele pode, né, um dos principais benefícios que o GDT pode trazer é a redução de custo. Como que seria a redução de custo, Por né, exemplo, com essa aplicação do GDT? a primeira coisa que a gente tem em redução de custo, né? Como é que você localiza um furo no sistema cartesiano?
você coloca uma cota em X e Em uma X, cota em Y, isso. ok? Uhum. Daí essa cota, digamos que é mais ou menos 0,1. Então você tem uma área de um quadrado de 0,2 por 0,2, ok? Uhum. Só que no canto desse quadrado está mais longe do que mais próxima de um dos, não bem do centro, mais fora, né? Então você vai reprovar a peça boa, sendo que ela ia desempenhar a sua função. Uhum. Daí a gente utiliza o campo circular, né? Inclusive, foi essa descoberta, né? Foi até por um estatístico, né? Não foi nem engenheiro mecânico, né? Que lá nos idos da década de 40, né? Que a literatura muda, alguns falam década de 30, de 40, né? Stanley Parker. Então ele descobriu esse campo circular. Só nisso você aumenta em 57% no campo de tolerância, né? E até assim, como assim 57%? Eu fiz as contas que eu duvidei também. Foi exatamente isso. Agora, se esse furo você colocar um modificador de massa material, isso quer dizer o seguinte: quando ele não está na dimensão de massa material, ele vai poder variar mais. Então você concede mais tolerância, né, aonde que é necessário. E dessa forma, você precisa também saber, então quanto que eu vou colocar massa material, quanto que eu coloco mínimo, quanto que eu não coloco nenhum dos dois, né? O que eu quero mostrar principalmente é o seguinte: você utilizando dessa forma, primeiro você aumenta campo de tolerância. Isso quer dizer redução de custo. O CPE e CPK do seu processo vai ficar melhor. A segunda coisa que é muito importante é evitar a ambiguidade em um desenho, né? Então, por exemplo, como é que você mede a distância que seja dessa superfície da mesa até essa parte do copo, né? Vamos colocar um sistema cartesiano, né? Mas existe algumas situações que você vai ver que se você tiver a referência aqui e aqui vai dar uma medida, se você inverter esse copo, não vou inverter senão vai cair a água, né? Se inverter esse copo aqui, ele dá outra medida, né? Eu digo isso até porque na época que eu ajudei uma aluna a fazer um TCC, né? Então a gente estava mostrando os benefícios do GDIT, né? E um deles a gente pegou uma peça mecânica, uma peça de motor, tinha duas faces paralelas, ok? Então eu posso colocar o sistema cartesiano, né? Seria uma resposta. A gente apoiou uma das superfícies, passou o relógio comparador, né? Zerou ele num bloco padrão, passou o relógio comparador, achamos uma dimensão. Quando a gente inverteu, apoiou na outra superfície, passamos o relógio comparador, ele tinha outra variação. Isso só pelo fato que a sua referência quando muda. Então, existe quando a gente coloca uma cota 5, mais ou menos, alguma coisa. Existe quando agora a gente vai localizar os elementos utilizando posição ou perfil de superfície, né? Que isso vai evitar ambiguidade no nosso desenho, né? Principalmente tem peça que só mesmo você apoiando no desempenho para você medir a distância. Ô, João, agora, o que eu entendo também, assim, né? Que quando a gente começa a pensar um pouco mais em GDT, parece que, assim, nos leva a querer entender a peça como um todo, né? Então, ou seja, não é só simplesmente projetar, vamos dizer assim, uma tampa. Tampinha. Não, mas eu tenho que saber, essa tampa ela vai em qual outro componente, né? Ou seja, Exatamente. como que vai ser o funcionamento dessa tampa? Por quê? Porque aí, me corrija também se eu estiver pensando errado. Porque, por exemplo, quando nós vamos aplicar o sistema de toleranciamento, pode ser que às vezes eu vou requerer um grau de tolerância um pouco mais apertado, um pouco mais no local que não precisa, porque eu não sei exatamente como que funciona. E com isso, por exemplo, se eu quero
uma peça cada vez mais refinada, com uma tolerância mais, vamos dizer assim, apertada, ou que talvez um acabamento mais refinado, isso impacta diretamente no custo, né? Porque o sistema de fabricação para essa peça é diferente, né? Então, quando eu começo a saber, quando de fato, como que funciona, por que que eu estou aplicando e o que que eu estou aplicando, consiste aí também nessa questão de redução de custo, né? Estou certo nessa linha de raciocínio, é por aí? Sim, você está certo e tem um outro detalhe importante, é o seguinte, né? Imagina uma peça qualquer quadrada, né? E daí você vai ter alguma furação. Essa furação ela vai ser usada para fixar ela em algum lugar para desempenhar uma função, tá certo? Na maioria dos desenhos, né, inclusive o que a gente aprende na escola, né? Você vai pegar uma face externa, né, um plano, né, os planos externos, para poder referenciar onde que vai estar esse furo. Só que essa parte externa aqui não tem função nenhuma, né? Até brinco, se você tiver 10 milímetros para lá ou para cá, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito, né? O que é importante, né? Quem está localizando aquela peça na contrapeça. Então, digamos que é a furação, né? Às vezes é um pino, né? É um pino guia, né? Mas digamos que a furação seria uma... Então, a referência, ela vai precisar ser justamente o que é funcional. Que também existe uma outra disciplina que é junto, então, com o GDIT, né? Que tem tudo a ver, que é o que nós chamamos do stack-up, ou cadeia de cotas, né? Que se você coloca uma referência nessas superfícies externas, porque normalmente a gente tem que ir de onde que a gente está, onde que a nossa hipótese, né? A gente quer ver uma espessura mínima para ver se tem resistência na peça, ou quer saber a folga ou interferência, né, entre duas peças, né? Você tem que ir até o datum de uma peça para poder ir para o datum da outra e voltar para a segunda peça que você está analisando, né? Bom, se você, além de chegar do furo, você tem que chegar na face, porque ela é a referência, ela é o datum, então você está colocando mais vetores na sua cadeia de cotas. Isso você tem uma variação maior. De uma forma simples, talvez a gente poderia dizer o seguinte: se você pensar no sistema cartesiano, você tem lá 10 mais ou menos alguma coisa, daí entre os furos. Daí de um furo para a superfície você vai ter mais a tolerância, mais ou menos alguma coisa, né? Mais ou menos 0,1, por exemplo. Então esse 0,1 até a superfície, você está acrescentando sem necessidade, porque não tem função. Se aquilo, como eu disse, né, se ele ficar maior 10 milímetros para lá ou para cá, não vai ter diferença nenhuma, né? Então, por esse motivo, a cotação que a gente sempre fala, ela precisa ser funcional, né? Então, aonde começa a responsabilidade é na engenharia. Ela é a principal que precisa aprender realmente de GDIT. É muito mais do que medir, né? Eu não sei, por exemplo, Regis, se você já viu, né? Tem pessoas, quando a gente fala de GDIT, pensa assim, então é metrologia, né? Metrologia é uma parte, né? Mas não é o todo. Os maiores problemas estão em quem especifica, entendeu? E quem especifica, ele tem que seguir a função dessa peça. E nisso daí é uma mudança de paradigma. Mas, em parte, acaba que você também mencionou, né? Tem que ver a contrapeça. Mas se vê a contrapeça, você está vendo a função, como que elas vão se conversar uma peça com a outra. Porque isso aí vai nos levar até para onde eu realmente queria chegar. Porque, assim, quando nós falamos do GDIT, então, vamos pensar aqui, nós temos engenharia, nós temos o projeto, né? Nós temos a usinagem, que será quem vai executar, né, aquilo que foi projetado. E, vamos dizer assim, na outra ponta nós temos o controle de qualidade, né? Pelo menos assim, na minha maneira de interpretar, tá, João? Talvez Sim. acrescenta aí também.
Então, ou seja, nós temos aí essas 3 camadas, com níveis de responsabilidades grandes, né? Então, primeiro, como que o projetista, a engenharia ali, ela tem que interpretar o GD&T? Como que a usinagem, o torneiro, tal, como que ele tem que interpretar também? E final, como que aquele que vai fazer o controle dessas peças, como que ele vai interpretar tudo isso? Na sua vivência, né, naquilo que você já passou, como que você vê aí, como que está sendo essa interpretação do pessoal diante disso? Como que você visualiza? Seria só essas 3 camadas mesmo? Teria outras? É isso que eu ia falar. Eu queria acrescentar que quem que precisa entender GD&T? Qualquer um que utiliza desenho. Vou dar um exemplo. Ah, no caso, comprador técnico, quem compra peça técnica. Por que ele precisa conhecer de GD&T? Porque ele vai chegar numa usinagem, por exemplo, vou contratar seu serviço de usinagem. Você está entendendo esse desenho? Ah, eu estou, mas já que tem GD&T, geralmente eles querem aumentar o preço, né? Daí, o comprador técnico entendendo, ele vai falar o seguinte: você observou que aí tem um modificador de massa material? Eu estou dando mais tolerância para você? Então, ele vai descobrir que ele tem uma oportunidade de pedir redução de custo. Entendeu? Porque ele precisa conhecer justamente dessa técnica para mostrar para ele o seguinte: a peça com GD&T é para reduzir custo. Né? Como se diz, ele pode utilizar, colocar a regra debaixo do braço e utilizar ela, né? Vamos dizer assim, jogar de acordo com a regra. E daí, teve até um outro caso curioso, né? Eu estava num cliente e esse cliente convidou os seus fornecedores também para participar do curso. Legal. E daí, no final do curso, a gente vamos pegar uns casos práticos dos seus desenhos. Então, a gente estava vendo o desenho lá, daí tinha uma tolerância de posição de um furo, né? E que tinha uma tolerância, se não me engano, era 1/10 de milímetro e uma tolerância do tamanho de 1/10 total também. Era alguma coisa nesse sentido, né? Daí eu mostrei para eles, né? Se bem que eu vou até colocar mais uma... Que foi assim, olha, se eu pegar esse furo e colocar primeiro massa material, porque ele é um furo só de passagem de parafuso, eu posso colocar massa material. Eu vou aumentar o meu campo de tolerância. Só que eu vou pegar esse valor de 0,1, vou jogar para a tolerância do furo. Então, ele passa a ser 0 em massa material. Você já viu o desenho com 0 em massa material? Não. Pois é, mas eu aumento o campo de tolerância com 0 em massa material. Isso é muito legal. E daí, o que acontece? Eu coloco lá o 0 massa material e eu falei que era 0,1, agora estou lembrado. Daí, foi para 0,3 milímetros a tolerância do furo. O fornecedor que estava na sala virou e falou o seguinte: dessa forma, então, eu posso fazer direto no corte a laser, né? Que no caso dele era corte a laser. Eu não preciso fazer usinagem posterior. Eles estavam fazendo corte a laser, depois fazia usinagem. Eu até brinquei lá com o gerente da área, né? Falei assim, olha, vamos dividir essa redução de custo aí, porque eu ensinei para vocês. E é justamente isso, porque todo mundo que precisa utilizar o desenho, então, ele precisa conhecer do GD&T, né? Uma empresa que eu dou treinamento lá por Rio, por exemplo, eles treinaram engenharia, treinaram o pessoal da qualidade, treinaram quem faz o programa de CNC e treinaram os operadores de CNC lá da fábrica, né? Não treinaram ainda quem compra peça técnica, mas deveria também treinar. E daí você vê que é uma mudança bem mais ampla, né? Quem que não vai precisar de, talvez, GD&T? Talvez a contabilidade que não entra no desenho, né? Mas quem vende também para o cliente? Imagine que você tem um Key Account, né? Ele vai lá diante do cliente, né? Ele pode levar a pessoa da engenharia. Mas daí ele está mostrando, assim, eu quero colocar essas tolerâncias, né? Ali é um argumento de venda também. Assim, olha, a minha peça eu vou garantir sempre que vai montar na sua contrapeça.
Então, você vê que o GDIT você pode utilizar como argumento de venda e argumento de compra. Então, qualquer um que utiliza desenho, ele deveria, então, compreender aonde que você pode aproveitar essas técnicas, entendeu? E na usinagem, como que a gente chega lá? Vamos lá. Tá. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é quem vai especificar. O pessoal da engenharia precisa especificar de acordo com a função. O ideal, como a engenharia multifuncional, porque quando ele especificar, ele precisa entender o seguinte: quanto que o meu processo precisa garantir, consegue garantir, né? Também tem aquela pergunta, né? O pessoal fala para mim, então tá bom, existe uma tabela para colocar qual tolerância que eu vou definir aqui, né? Olha, eu vou dizer que não, porque é o seguinte, qual que é o CPK da sua máquina? Qual que é estatisticamente o quanto que você consegue garantir? E se você tem mais de uma unidade, pode ser que nessa unidade consiga e nessa outra não consiga. E daí, ó, a segunda pergunta. Então, tá bom. Você consegue garantir até uma tolerância, sei lá, 0,2, né? Então, você vai falar com o pessoal da engenharia. Eu consigo nessas condições aqui. Então, você fazendo essa sinergia, quem define o processo e quem define o produto, né? Isso vai te ajudar muito a escolher qual que é a tolerância. E você vai também pensar o seguinte, como que eu aumento a tolerância? Aí, digamos que já tem um desenho pronto, já está tudo ok, foi acordado com o pessoal de processo, agora eu vou colocar, por exemplo, numa máquina de usinagem. O que eu preciso principalmente entender? Eu preciso ver quais são os dados, ou seja, qual que é a sua referência. Eu vou tentar simular no meu processo, em primeiro lugar, justamente utilizando esse dado. E quando eu tenho esse dado, daí eu vou fazer as usinagens em função desse dado. Né? E dessa forma você vai ter a menor variação de processo possível. Como que você vai sujeitar essa peça? Como que você vai travar essa peça? Mas às vezes você tem que saber também o potencial do seu equipamento. Por exemplo, você tem probe para poder pegar o plano médio, para poder estabelecer qual que é a origem da sua medição, né? Ou tem que ser de uma forma manual. Então, o seu equipamento também você precisa conhecer, mas você entende o que o desenho está pedindo. Assim, olha, essa cota aqui está alinhado, o meu datum está alinhado com a cota. Então, vai ser o plano médio, né? Então, dessa forma, como que eu vou fazer? O que o equipamento me permite? Então vou pegar uma probe, tocar dos dois lados, daí ele vai traçar o plano médio. Porque o equipamento precisa saber qual que é o zero da sua medição. E os dados vão servir para isso. Qual que é o zero da sua medição. Isso aí quando a gente está falando de CNC, né? É que eu dei o primeiro exemplo de CNC. Isso. Se, por exemplo, quanto a gente fala de um torno convencional que não seja CNC, é possível aplicar GDIT? Sem dúvida, e deve aplicar, né? Justamente você tem que pensar o seguinte, o que vai causar variação no seu processo? Onde que você prende as castanhas, por exemplo, num torno convencional, para poder fazer a sua usinagem, né? Tem até um caso também que eu costumo mencionar, isso o pessoal se não me engano, chama CENIPA, né? O órgão da aviação aqui no Brasil, que todos os acidentes, eles são compartilhados no mundo, né? E daí, justamente teve um caso lá na Ásia, né? Onde que um avião, assim que decolou, explodiu uma das turbinas. O avião não caiu, porque tinham 4 turbinas, conseguiram desligar e conseguiram descer, né? Não teve nenhuma morte. Mas só que você vê a foto assim, você fica impressionado, né? Isso foi em 2010. E eles foram pesquisar, né? O que aconteceu, porque todo acidente aéreo, eles fazem esse tipo de pesquisa e divulgam em todos esses órgãos que existem em todos os países. Daí eles descobriram que existia uma peça que era mais ou menos talvez uns 50, 70 milímetros, porque eu não tenho
o desenho, né? Só vi a foto. E um diâmetro talvez de uns 15 a 20 milímetros. É uma pecinha desse tamanho, que era justamente aonde que passava um óleo para os mancais, né? E só que ele foi feito deslocado o diâmetro interno do diâmetro externo. E por quê? Eles verificaram, o desenho está certo? O desenho está certo. O que estava errado? Porque quem usinou a peça, ele não utilizou o datum para referenciar essa peça. Então, acabou que, com isso, você tornou uma das partes da parede dessa pecinha, né, que era como se fosse um tubinho, e acabou que essas, justamente, ele trincou, aquele óleo aquecido dentro da turbina, ele atomizou, e esse óleo aquecido dentro dessa turbina, então, provocou uma explosão dessa turbina, né? Você imagina se você estivesse do lado e vendo um pedaço, um furo na asa, inclusive, né? Eu tenho as fotos que é muito interessante. Mas foi no processo, justamente que ele não observou como que eu vou sujeitar essa peça, como que eu vou tomar a referência dessa peça, para que ela tenha a menor variação de processo. Esse que é o objetivo que a gente precisa ter em mente, né? Então, a engenharia define, o processo precisa seguir e procurar estabelecer esse dado, seja de forma manual ou de uma forma com algum dispositivo, tá certo? E depois o pessoal da qualidade também, ele precisa tomar as mesmas referências para poder fazer esse controle, né? Às vezes, alguns dispositivos, você consegue fazer um controle por atributo funcional muito facilmente, né? Principalmente quando você usa, mais uma vez, o modificador de massa material, né? Você pode fazer esse tipo de dispositivo por atributo, né? Só um passa, né? Um pino. Passa, não passa, né? E daí você coloca todo aquele conjunto em cima de uma base já definida, né? Que ele vai seguir os datums. E daí você passa alguns pinos para saber se as furações estão localizadas corretamente, né? Naquele tipo de peça. Então, ele serve para qualquer peça, né? É lógico que dispositivo por atributo é para uma produção seriada, né? Não justifica o custo. Porque quando não é produção seriada, aí você precisa ter outros meios. Ou é um braço de medição, uma tridimensional, e dependendo da situação, até em cima do desempenho, né? Você consegue, então, controlar essa peça, tá certo? Como que seria? Você falou em cima do desempenho. Bom, por exemplo, como é que você tem uma furação com massa material em cima do desempenho, ok? O que normalmente, e esse daí é interessante, né? Porque às vezes você precisa falar para o pessoal da máquina para onde que você vai corrigir, né? Digamos, a sua furação. Então, você tem que colocar a peça numa determinada posição, medir a localização, aí é como se fosse num sistema cartesiano, a furação dele. Depois você tomba essa peça, que então você vê a variação em X, variação em Y, ok? Essa variação, né, a gente faz uma formulazinha matemática que é como se fosse um triângulo retângulo, né? Então, a variação é um cateto, a variação em X é um cateto, a variação em Y outro cateto. Você vai, então, descobrir qual que é a hipotenusa, você dobra por 2. Às vezes eu estou falando muita coisa, mas é que precisava ter o desenho, né? Fica mais fácil. Não, mas sabe que isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque se tiver na dúvida, volta aí o vídeo, assiste de novo, né? E qualquer coisa, comente aí, deixa nos comentários também, e a gente vai tentando sanar aí as dúvidas, não tem problema. Esse aqui eu até tenho exemplo que eu posso mostrar, né? Só que eu vou falando e vou procurando aqui, porque para não demorar muito, né? Mas justamente você depois precisa saber qual que é o diâmetro real desse furo, ok? Uma vez você sabendo qual que é o diâmetro real desse furo, né? Então daí você vai ver qual que é a diferença dele para o massa material, para você saber quanto
que você tem de tolerância permitida, Uhum. ok? Daí você, sabendo disso daí, você vai... esse primeiro cálculo que você fez, ele precisa ser menor do que a tolerância que é permitida, né? Que é o valor da tolerância que está definido no desenho, mais o bônus que é obtido pelo máximo material. Tá Entendi. certo? Aí você consegue controlar. Aqui, por exemplo, para mostrar aqui no desempenho, né? E depois a gente fazendo o cálculo, né? Só para mostrar essa diferença. E aqui eu vou obter quanto que é esse valor, né? Aqui já é outro assunto, né? Não sei se eu mostro aqui para o pessoal também, Pode, né? mas Que aqui, então, apenas para mostrar que é no desempenho, né? ok. E aqui apenas para mostrar como que a gente faz, então, esse cálculo aqui, né? De uma forma resumida. Agora, fala para o pessoal, João, a respeito como que ele consegue esse material, porque eu acredito que seja muito importante também para que as pessoas tenham, né? E que material que é esse? Até o seguinte, Regis, que eu estava comentando com você ali atrás, né? Que o Brasil é muito pobre desse tipo de literatura, né? Eu, de vez em quando, tudo que eu compro é dos Estados Unidos ou é Europa, né? Tudo que eu tenho é de fora, né? Eu digo, na língua portuguesa é difícil você achar, né? Então, por exemplo, esse daqui foi um guia de bolso, né? Que eu ajudei na tradução, que na verdade eu fiz a tradução dele para o português, que ele é baseado na norma da ASME, tá certo? Esse também é um outro livro, só que ele é mais... Opa. Apesar do título estar em inglês, esse aqui é uma tradução que está em português, tá? E esses dois são baseados na norma da ASME, né? Que é a norma americana. Então, esse eu fiz a tradução porque é o acordo com a T15, né? Eu que fiz essa participação. Esse outro, por exemplo, é como se fosse esse guia de bolso aqui da ASME, só que é um material baseado na norma da ISO, né? Que muda muitos conceitos na norma da ISO. Esse foi um material que eu criei, né? Baseado em algumas figuras que eu já tinha, né? Então, e conhecendo bastante a norma também, né? E daí, justamente por causa dessa diferença que tem entre uma norma e outra, né? Eu criei aqui um resumo de quais são as diferenças entre a norma da ASME e a norma da ISO, né? Na verdade, eu tenho muito mais material, né? Não trouxe aqui tudo, até mesmo porque não daria tempo nem de E também para mostrar. a gente ter a oportunidade do segundo episódio, né? Uma boa... Né? Agora, ô João, que bom que você mostrou esse material. E aí, dentro desse material, tem até duas perguntas que eu já iria fazer realmente. A primeira é justamente sobre qual que é a diferença da norma ASME para a norma ISO, no que tange o GDT. Né? Quais que são as principais diferenças que tem entre uma norma e outra, e o que é, assim, vamos dizer assim, mais usual no Brasil, né? Se tem isso, se é o que é mais usual de fato no Brasil. Qual que seriam essas diferenças? Bom, em primeiro lugar, como eu te contei, né? O que me levou a estudar sobre essas diferenças foi justamente um projeto que eu tive com a GM, que utilizava a ASME, e nós, da empresa que eu trabalhava, nós utilizávamos a ISO. E para mim, na minha cabeça, era tudo a mesma coisa, era tudo igual. Daí eu comecei a estudar, e daí eu comecei a encontrar algumas diferenças. Eu fiz o mestrado em 2015, 2016, e no meu mestrado, a minha dissertação foi justamente mostrar apenas uma diferença que existe entre as duas normas. E com isso, com o tempo, eu desenvolvi alguns materiais, né? Justamente para mostrar que, na verdade, são muitas diferenças. Por exemplo, né? Alguns símbolos são diferentes. E a interpretação dele também é diferente.
problema é que alguns símbolos são iguais nas duas normas, mas a interpretação ela é diferente de uma norma para outra, né? Por exemplo, no meu trabalho de mestrado, o que eu fiz? Eu justamente peguei o exemplo de uma perpendicularidade. Se eu medir a perpendicularidade, o símbolo é o mesmo. Uhum. Na norma da ASME e na norma da ISO, qual que vai ser o resultado se eu medir pelo cálculo da ASME ou pelo cálculo da ISO, né? Por exemplo, também, vamos dizer, ele é um elemento de tamanho. O problema é que às vezes a gente tem que falar muito termo técnico, né? Elemento de tamanho é aquilo, por exemplo, um furo é um elemento de tamanho, uma largura é um elemento de tamanho, que você tem algumas características que definem o que é um elemento de tamanho, né? E, no caso, como é que a gente localiza um elemento cilíndrico? É pela linha de centro desse elemento, onde que tem que ficar a linha de centro, não é pela borda. E daí é o seguinte, como que eu acho essa linha de centro numa peça real? Porque a peça tem diversos erros de forma. Uhum. Né? Pela norma da ASME, por exemplo, se for um furo, é o maior cilindro inscrito, o centro do maior cilindro inscrito. Você vai imaginar como se fosse uma pinça abrindo dentro do furo até tocar os pontos mais altos. O centro vai ser uma linha de centro exata, né? Matematicamente seria o maior cilindro inscrito. Como é que é na norma da ISO? A mesma coisa. É a minha linha mediana extraída. Então, para cada seção transversal, eu vou calcular o ponto central pelos mínimos quadrados, e daí pelos mínimos quadrados vão ter diversos pontos no espaço, então ele vai ficar uma curva. Ele não é uma reta, né? Então, eu mostrei, através de uma medição, né, justamente que existe diferença somente pelo cálculo, né? É lógico o seguinte, dos equipamentos todos que eu utilizei, a incerteza de medição era muito maior por causa de outros fatores, né? Mas esse também é um fator que contribui. Isso é apenas para mostrar que existe diferença entre elas. Agora, qual que seria o impacto real? Vamos dizer assim, tá, beleza, tem as diferenças, mas qual que seria o impacto real? Existe esse impacto também, né? Por exemplo, pode ter um impacto com essa interpretação? Você entendeu? Será que tem esse impacto? O primeiro impacto que tem é quando você vai discutir com um cliente. Uhum. Daí a peça não está sendo aprovada. Ele mediu lá, não está sendo aprovada. Aqui está sendo aprovada. Qual que é o problema? Às vezes, porque você simplesmente não setou a sua máquina com a norma que é do cliente. Uhum. Ok? Às vezes é porque um ou outro não está compreendendo qual que é o princípio da norma. E nesse sentido que causa muita discussão, né? Causa desgaste, inclusive, né? Então, esse é um dos impactos, né? Outro impacto que poderia ter, justamente, quando você usa um sistema ou outro, né? Igual eu falei, que às vezes não vai encaixar uma peça na outra. Uhum. O objetivo é ela encaixar e ela funcionar, né? E esse é só um dos detalhes, né? Que a gente tem a respeito dessas diferenças, né? Como que alguns modificadores que tem o cálculo é bem diferente, né? Como é que você vai utilizar isso daí, né? Então a gente tem que garantir também que, por exemplo, quando se trata aí do GDT, eu tenho que garantir que, opa, espera aí, nós estamos na mesma página, né? Tipo assim, nós estamos falando da mesma coisa, a gente está seguindo a mesma norma. Você que vai fabricar, está seguindo a mesma norma de quem projetou? Nós estamos tendo a mesma interpretação, Exatamente. né? Para que o produto seja, não, beleza, fabricamos, está aí, está legal. A segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é sobre a hierarquia do GDT, né? Eu acho que não sei se a gente teria muito tempo para poder explanar sobre isso, mas pelo menos pincelar. Me fala um pouquinho sobre essa hierarquia, qual que é a importância dela? É uma pergunta muito interessante, porque justamente eu aprendi a hierarquia do GDT foi justamente com a TechEasy, né? O que acontece em um desenho? Inclusive, existe um princípio na ISO 8015, né? Que é o
princípio da responsabilidade, que justamente o projetista ele é responsável pelo desenho. E também tem um outro princípio, que você não pode colocar cota a mais, nem cota a menos, né? E o princípio do desenho é definitivo, né? E depois você não pode falar assim, mas isso daqui eu não estou falando, mas você tem que medir dessa forma. Não, é o que está no desenho, é isso que é o definitivo, tá certo? Apenas voltando na sua pergunta da hierarquia do GDIT, né? E daí, como que então a gente deveria cotar um desenho, né? E depois eu vou falar como é que a gente deveria interpretar um desenho, né? Para o engenheiro, o que a gente brinca que o GDIT é tão fácil quanto contar até 1, 2, 3, né? Porque, na verdade, são 3 passos, se necessário, o quarto. Primeira coisa que a gente faz, identifica os dados, que são as referências, onde vai ser o zero da minha medição. Depois você controla esses dados, né, que são superfícies, são elementos, né? E, por fim, você vai localizar todos os outros elementos. Então, está completo o seu desenho. A gente fala o quarto, se necessário, você vai fazer um refinamento. E daí, então, o que é essa localização e refinamento? O que tem mais importante, é mais difícil você para garantir, é localização. Quanto que uma superfície está localizada em relação à outra, quanto que um furo está localizado em relação a uma referência. Então, a localização é o mais importante, aonde que a sua tolerância tem que ser mais aberta. Daí, o que vem abaixo, então, dessa parte de localização? E localização, quais são os controles? A gente tem perfil de superfície, posição, batimento só quando for cilindros, a superfície cilíndrica, e, no caso da ISO, porque a ASME não existe mais, a concentricidade e a simetria, tá certo? Então, esses localizam os elementos. Daí, uma vez que você fez isso, você tem uma necessidade de um refinamento, né? Porque a posição já controla a orientação. Então, abaixo da localização são os controles de orientação. O meu perfil de superfície já controla a orientação da minha superfície. Então, não preciso ter isso. Mas, às vezes, eu preciso ter um refinamento da minha superfície. E daí, quando eu tenho uma superfície, o meu perfil de superfície, digamos que é de uma superfície plana. O meu perfil de superfície já localiza o meu elemento. É um perfil de superfície com dados, né? Ele já localiza o elemento no espaço, já controla a orientação e também controla a forma. Mas digamos o seguinte, que você tem, então, a localização dessa superfície aqui em relação a esse plano, tá certo? E daí, só que você tem que colocar uma tolerância um pouco mais aberta, porque o seu processo de fabricação não vai conseguir garantir. Dando um pequeno exemplo, digamos que essa superfície ele vai ter função de vedação. E só que, digamos que eu coloquei 0,4 em relação à localização de 0,4. 0,4 de variação de planicidade é muito grande, eu vou ter vazamento. O que eu faço então? Eu vou fazer um refinamento e eu coloco então a planicidade junto com a caixinha lá de perfil de superfície. Então, ele vai fazer um refinamento. O que a gente tem dos refinamentos, né? Primeiro, localização, né? Em paralelo, você tem o tamanho do elemento, quando ele for um elemento dimensional, elemento de tamanho. E daí, abaixo dele, você tem a orientação. Da localização, você tem a orientação. Então, ele já controla. Eu só vou colocar se for para fazer um refinamento. Abaixo, por exemplo, de uma planicidade de uma superfície, ele automaticamente já controla a planicidade dessa superfície. Dentro da planicidade, ele já controla a linearidade dessa superfície. Então, estou falando a hierarquia do GDIT. O que a gente poderia até colocar abaixo seria a ondulação e a rugosidade. A rugosidade é aquela que é mais estreita a tolerância. Quando você compreende isso, e justamente a tolerância de localização,
você vai deixar mais aberta para que o seu processo ele consiga garantir, né? Então, primeiro localização, depois orientação, depois controle de forma, que são esses controles. Por que eu falei em paralelo o tamanho? Aí o tamanho, a gente tem duas questões que tem a ver com a diferença entre as normas. Primeira delas, se a norma é conforme a ASP, então tem a regra número 1 da ASP, que o tamanho já controla a forma na sua condição de massa material. Isso quer dizer o seguinte, um furo cilíndrico, o tamanho já controla a cilindricidade, circularidade e linearidade dessa superfície. Eu não preciso colocar esse controle porque está dentro do tamanho. Mas se a minha tolerância, digamos que é 10 mais ou menos 0,1 milímetro, então o campo de tolerância é 0,2. Eu só vou colocar a cilindricidade desse furo cilíndrico se eu quero uma cilindricidade menor do que 0,2. Eu preciso ter um refinamento, então. Então, dentro do tamanho, ele já controla também a forma do meu elemento. Eu falei da ASME, né? Como é que é a ISO? A ISO, o princípio mais básico dela é o princípio da independência. Então, que um não controla o outro de forma alguma. Se você quer controlar, então, a forma do elemento, né, sem colocar esses controles de linearidades, seria o mesmo que colocar o tamanho com o modificador que a gente chama de envelope, junto ao tamanho do elemento. Tá certo? Então, nessa hierarquia que é importante a gente entender. Primeiro, quem define o desenho, ele precisa seguir essa regra. Depois, quem interpreta, o que você tem que fazer, né? Até talvez eu estou colocando um ponto a mais aqui que você não tinha perguntado, mas é importante. Uhum. Eu ensino alguns passos. A primeira coisa que você tem que olhar no desenho é qual norma que está baseada esse desenho. Uhum. Inclusive, isso que eu ia te perguntar aqui agora. Porque é importante nós termos no desenho qual que é a norma que nós estamos aplicando, né? Porque muitas vezes a gente tem no desenho só a aplicação ali, vamos dizer assim, do GDIT. As simbologias, tal, e suas devidas referências. Beleza. Mas qual que é a norma que a gente está utilizando? Então, isso aí é importante, né, João? É muito importante. E aí a gente vai entrar em algumas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, qual que é a norma mais utilizada de tolerância em quase todos os desenhos? A ISO 2762, ISO 2768-1, né? Se não me engano é essa. Aquelas de tolerâncias lineares e angulares, né? Sim, sim. Quase todo mundo já viu essa norma, quase todo engenheiro mecânico, né? Agora, o que não sabe é o seguinte, essa norma 2768, ela faz parte de um conjunto de normas que é regido pelo Comitê ISO-TC 213, que é o Comitê de Tolerâncias da ISO, tá certo? A qual nós da BNT fazemos parte lá e participamos dessas definições. Aí, o seguinte, se essa norma está citada no seu desenho, e não sei se você sabe, né, mas aí todo o sistema ISO GPS, ele passa a ser válido, então, para aquele desenho. Porque existe na ISO 8015, né, é o princípio da invocação. Se você menciona qualquer uma das normas do sistema ISO GPS, então todo o sistema de normas da ISO, ele é válido, então, para aquela norma. Então, se você está colocando ISO 2768 para uma tolerância, então a ISO 1101 ela é válida para aquele desenho, a ISO 8015, a ISO 5459, 5458, todas as demais são válidas, então, para aquele desenho. A não ser que você mencione essa norma e daí você faz uma nota embaixo. Essa norma é válida só para as tolerâncias lineares. Para as demais tolerâncias, por exemplo, deve ser seguida a norma da ASME Y14.5, né? Mas justamente esse princípio da invocação. O problema é que tem gente que não define nada na norma, né? Então, por isso que a gente vai tem que conversar com o cliente, então, como que a gente vai controlar essa peça, tá certo? Tá certo demais, João. João,
nosso tempo está chegando ao final e eu tinha muita coisa aqui para poder perguntar, mas foi muito bom. Realmente, o tempo passa voando e eu queria ainda saber um pouco mais sobre o GDIT, mas eu acho que assim, a gente merece, vamos dizer assim, um próximo episódio para que a gente possa aprofundar um pouco mais nisso. Mas para a gente finalizar, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: hoje no Brasil, porque nós temos as NBRs, né? As normas brasileiras. A gente tem alguma norma brasileira que esteja falando especificamente do GDIT? Né? A gente tem alguma direcionada? Como que está hoje o nosso cenário? Existe uma norma, sim, brasileira, e é válida ainda, né? Essa norma é a NBR, eu não vou lembrar o nome exatamente, qual o número dela, né? Mas é uma norma de GDIT, tem uma norma só sobre máximo e mínimo material e tem algumas outras, tá certo? E o que está escrito na primeira página dessa norma brasileira? Essa norma ela é baseada em cima da ISO 1101 de 1985. Qual que é a norma válida da ISO 1101? É a norma 2017. Inclusive, eles já começaram a falar que estão querendo também modificar a norma. Isso porque eu participo do comitê lá da ISO, tá certo? Então, a norma que nós temos no Brasil está muito desatualizada. E com isso, eu realmente não recomendo. E até talvez para poder a gente ver, então, como que está o nosso mercado, né? Talvez seria até uma outra pergunta, né? Basicamente, eu diria o seguinte: quem conhece e aplica GDIT atualmente, se eles são de uma origem americana, normalmente eles utilizam a norma da ASME. Por exemplo, a GM, a Ford, essa empresa americana, que na verdade ele vem de um braço americano, empresa da área de óleo e gás, né? Então eles utilizam a ASME. Assim como a Embraer também utiliza a ASME. Empresas de origem europeia utilizam a norma da ISO. Então, por exemplo, você tem a Renault, inclusive ele especifica muita coisa, ele participa do comitê, a Renault, né? A Peugeot, você tem as europeias, a Airbus, né? Você tem, então, empresas europeias que vêm para cá, normalmente utilizam a norma da ISO, Igor. Eu mencionei a Bosch, né? A Bosch utiliza a norma da ISO. E, então, dessa forma que você vai encontrar no mercado. É lógico que a gente vai ter empresas brasileiras que não definiram, né? Como, por exemplo, a empresa que eu estive no final do mês passado dando treinamento para eles definiram recentemente, então estou partindo do zero com eles e eles estão definindo que é a norma da ISO. Então, uma escolha que o cliente ele faz, eu quero aplicar essa ou eu quero aplicar aquela outra norma. Entendi. Muito bom. João, muito obrigado mesmo. Antes de finalizar, eu gostaria também de agradecer, né, a FS Soluções, que é uma empresa parceira nossa aqui, sempre está prestigiando, né, este trabalho. A FS Soluções é uma empresa dedicada aí ao monitoramento, né, de equipamentos e treinamento também. Então, eles trabalham com treinamento e monitoramento. E temos a PAF Usinagem. Então, esse tema veio muito a casar aí com essa empresa, né? É uma empresa de usinagem que está assim sempre em amplo crescimento, né? Atendendo seus clientes aí com cada vez mais qualidade. E quem sabe aí também a gente consiga trazer ou levar você até lá também para que você conheça, né, toda a estrutura e a gente participa aí de um treinamento um pouco mais aprofundado. Muito obrigado mesmo, João. Né, estamos à disposição, volte mais vezes para falar com a gente. Eu espero também que para você tenha sido tão bom quanto para nós aqui. Então, muito obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade, Regis. E assim, para mim é bom, eu gosto do assunto também, né? Foi por isso que eu me especializei
sobre esse assunto e também para poder contribuir. Certamente, tendo outra oportunidade, estou aberto aí a gente conversar e continuar esse assunto tão importante para a nossa engenharia. Isso aí. Até talvez só citando, né? No Brasil, não sei se você sabe, mas algumas empresas já existe o cargo que é chamado de engenharia dimensional, o engenheiro dimensional. Ele é específico para definir dimensões e tolerâncias nos desenhos. Ó, é um leque aí, né, que está abrindo. Realmente vale a pena, né, para você que aí é estudante de Exatamente. engenharia, está chegando no mercado agora, é uma área que vale muito a pena aí você mergulhar, aprender, mesmo porque, vamos dizer assim, a gente consegue visualizar, né, um crescimento e a importância do GDIT naquilo que é fabricado. Então, ou seja, é uma área que vale a pena ainda explorar, né, João? Eu acho que vale muito a pena. Para você que chegou até aqui, muito obrigado também. Eu peço a você que deixe nos comentários perguntas direcionadas aí para o João Baker, né? E ele vai responder essas perguntas e eu só vou direcionar para ele, né? Muito obrigado pela sua presença aqui acompanhando o canal. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Vamos fazer com que este vídeo chegue aí para o maior número de pessoas possíveis, porque eu acredito que este assunto aqui é de importância e que tem muitas pessoas que gostariam de saber. Então, você pode nos ajudar compartilhando aí. Muito obrigado, né? E que Deus continue nos abençoando.